Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra, porque quando acontecem muitos episódios importantes, eu sempre venho aqui compartilhar com vocês algumas reflexões. E, como eu sempre faço também, às 17 horas, 17h15, nós estaremos de volta. Meia hora antes eu sempre abro um chat para a gente conversar, a gente trocar algumas opiniões. Se você está conhecendo nosso portal agora, participe, mande seus comentários também, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande suas opiniões, porque são sempre lidas e são muito importantes aqui no nosso portal. Gente, resolvi fazer esse papo porque a gente percebe que quanto mais o presidente tenta cooptar as Forças Armadas, fazendo todo tipo de estratégia, de compra, de corrupção velada, ele encontra, por outro lado, resistências de pessoas dentro das Forças Armadas que não estão caindo nesse conto do vigário. E um ato ontem muito marcante, que eu não sei se a mídia vai repercutir com muita intensidade, foi o comunicado que o Bolsonaro recebeu ontem e que foi uma grande paulada. Bolsonaro foi avisado de que não haverá desfile de 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro foi comunicado pelas Forças Armadas de que não haverá desfile de 7 de setembro, dia da independência, na esplanada dos ministérios. Gente, vocês sabem lá o que é isso? O Bolsonaro tentou demover os comandantes das forças a fazerem o desfile de 7 de setembro. Só que as marcas ainda daquela palhaçada que foi feita da entrega do convite para o Bolsonaro participar do exercício em Formosa, aquele troço queimou muito a imagem das Forças Armadas. E fato é que as Forças Armadas do Brasil, elas gastam a maior parte do seu orçamento para pagar salários e pensões para militares. E diante dessa situação, a gente vai percebendo que as nossas Forças Armadas, elas não têm pelo menos plasticamente, cenograficamente, muitas imagens que possam dissuadir outros países a não fazerem nenhum tipo de conflito contra o Brasil, porque a situação fica bem complicada quando a gente compara com outras situações. No meio dessa história toda, merece registro uma coisa absolutamente absurda que o povo brasileiro não tem a menor ideia. O Portal da Transparência foi visitado por vários veículos de comunicação por conta da informação que foi dada por um deles de que nós temos 3.875 marechais aqui no Brasil. Você sabe lá o que é isso? Marechal é um posto que o indivíduo das Forças Armadas adquire por ter participado de guerras, de conflitos militares. Quantas guerras o Brasil tem participado nos últimos tempos para a gente ter 3.875 marechais, pessoas colocadas nesse posto, e que transferem, em muitos casos, benefícios para os seus familiares, para suas filhas solteiras, que muitas delas, nós sabemos disso, não se casam jamais justamente para embolsar essa grana. Fazem lá suas aproximações conjugais, mas não se colocam ali como pessoas casadas formalmente para abocanhar uma grana. E no meio dessa turma toda, duas filhas de um personagem muito conhecido, personagem do terror, foram agraciadas. Me refiro ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Misteriosamente, as Forças Armadas ainda não explicaram como é que ele virou marechal, como é que isso foi possível, ele ter alcançado esse posto. O deputado Marcelo Freixo já está levantando informações e questionamentos junto ao Ministério da Defesa em relação a esse caso. Como pode um torturador aqui do nosso país, uma pessoa que atuou contra direitos humanos, que tem mais de 500 mortes sobre as suas costas quando ele comandou o DOI-CODE aqui no Brasil, ser agraciado, ser homenageado no governo Bolsonaro com esse tipo de comportamento, esse tipo de benesse. O general Heleno também virou marechal, general Pujol. Tem uma série de militares, isso está no Portal da Transparência, e eu vou compartilhar com vocês essa notícia do Poder 360, que tem a lista de todos os militares. E o Bolsonaro, ele continua a passar por algumas situações vexatórias. Ontem, os sites bolsonaristas colocaram: Bolsonaro foi no exercício militar, começou, como se esse exercício que acontece há muitos anos fosse mais uma demonstração de força do Bolsonaro. Gente, eu não sei se esse tipo de episódio ele pode impressionar alguém internamente e impressionar alguém exteriormente, externamente, né? Nessas imagens aqui,
a gente, se for considerar o treinamento exibido ali, a gente tem que ficar bastante preocupado. Em primeiro lugar, é o seguinte, a gente vai ver cenograficamente aqui, é um exercício onde eles imaginam que teríamos um inimigo que utilizaria como base uma casa desse tamanho aqui. Então os caras vão fazer um exercício real, só que eles colocam uma casinha de cachorro. Bom, vamos acompanhar aqui, o locutor vai falando para os presentes, vai tendo um fundo musical cheio de pompas, da Missão Impossível. Vamos acompanhar aqui, vamos comentar em cima do fato aqui, vamos lá. Faremos a abordagem feita por uma equipe de sinófilo e cão de faro de explosivos pertencentes à Companhia de Polícia da Tropa de Reforço, que visa identificar a presença de... Olha a casinha das forças inimigas. Isso aqui é uma simulação, né? Vamos lá. E aí vai vir o cão farejador de armas químicas ou explosivos. Vamos ver o que vai acontecer no meio da história. Artefatos explosivos. Aí o soldado chega com o cãozinho tá ali já meio cabreiro, né, diante daquela situação, aquele som ali ao fundo, né? E aí ele recebe o comando, vamos ver o que o cãozinho vai fazer. O cão não é besta, ele não entra na casa e fala o quê? Se tem arma química aqui, eu vou morrer pelo Bolsonaro. Gente, desculpe, mas não dá, né? Não quero ridicularizar, mas se os caras não querem que nós fiquemos com a impressão das suas armadas nossas de uma forma mais cômica, não façam esse tipo de situação, né? Vamos seguir aqui porque tem mais, vamos lá. Em seguida, observaremos a aproximação de uma equipe especializada em demolições e destruições de artefatos explosivos pertencentes ao Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, o mesmo que, em 2010, foi acionado para desativar... Gente, o soldado entra numa casa que tem 1 metro para fazer uma verificação de explosivos e fica um tempão procurando na casa de 1 metro. Possíveis minas da Segunda Guerra Mundial encontradas na cidade de Maragogi, no estado de Alagoas. Após a constatação da presença de artefato explosivo improvisado e diante da suspeita da presença de agentes químicos associados ao... Gente, eu não sei se dá para vocês perceberem, mas o nosso soldado ele vai com uma espécie de vara de pescar. Gente, desculpa, são as pessoas que estão cuidando da nossa segurança, né? Vamos lá. O artefato explosivo, uma equipe de militares especialistas do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica... Os caras estão num pânico, parece que não estão enxergando direito, né? Os óculos não devem estar muito bem posicionados. Me lembrou aquela cena do Quentin Tarantino do filme Django Livre, os caras com capuz que não enxergavam o furo, estava errado. Eles estavam com a dificuldade ali danada, os nossos soldados ali, para fazer a investigação de artefato nuclear nessa casinha aí. Vamos lá. Efetua uma varredura no local. Durante os 5º Jogos Mundiais Militares, a Conferência sobre o Meio Ambiente Rio+20, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos... Nosso soldado parece sair segurando as calças, gente. É um negócio segurando a pochete, enfim... Eu vou falar para vocês, eu olhei essas cenas assim, eu não senti muita firmeza não me senti, olha, seriamente, eu não me senti protegido de arma nuclear, arma química, arma biológica, não. Se a gente olha, por exemplo, vocês podem pesquisar na internet aí, tem material pra caramba de exercícios militares de tudo quanto é país do mundo, né? O Brasil, ele pode não estar na situação muito ruim, mas a gente está longe de estar numa situação muito boa. Por exemplo, os exercícios militares aqui do exército russo, só uma fração, né? Eles pegaram um exercício pequeno aqui, com 12 mil soldados. Eu peguei essas cenas aqui porque são os equipamentos que foram adquiridos pelo exército venezuelano, que está aqui do lado. Vamos ver só um trechinho aqui para a gente ver se dá para a gente ficar mais sentindo protegido com aquela demonstração, ou se a gente, se for comparar com esse tipo de força militar, como é que a gente tem que fazer essa análise? Vamos lá acompanhar aqui, vamos lá.
só um trechinho aqui, gente. É difícil a gente fazer esse tipo de comparação, mas enfim, não é segredo para ninguém que nós estamos gastando muito mais na nossa defesa aqui, com salário para pensionistas e para o soldo dos militares, para esses benefícios, para os ultras da vida, do que qualquer outro aperfeiçoamento aqui no nosso país. E os reveses que o Bolsonaro sofreu não ficam só por aí. Ele está sendo aconselhado a deixar pedido de impeachment para o senador aliado. Porque ele está tão desmoralizado, e eu disse para vocês que é quase impossível o Bolsonaro ter a cara de pau de apresentar pedido de impeachment lá junto ao Rodrigo Pacheco. Justamente pela contradição do Bolsonaro não querer que o impeachment seja provocado contra ele na Câmara e querer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado. Isso aí já foi dito no nosso papo de ontem, o Mourão já colocou uma pedra em cima dessa história, não que o Mourão seja a última bolacha do pacote, a gente não tem que ficar feliz com a história dessa, mas está mostrando ali a cisânia dentro das Forças Armadas, com toda a tentativa de corrupção, de compra, de cooptação de militares. O Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica estão dando um sinal com essa resposta ao Bolsonaro, por mais que ele quisesse de ter um desfile de 7 de setembro, que não haverá. Então, as hordas bolsonaristas estarão pelas ruas no dia 7 de setembro, sem a presença das Forças Armadas para ter ali uma situação de confusão mental para o povo brasileiro. No nosso papo mais tarde, eu vou mostrar para vocês algumas conexões que existem entre o Afeganistão, os talibãs e o bolsonarismo aqui no nosso país. Acredite se quiser, você vai ficar com o queixo caído quando a gente colocar aqui algumas comparações e algumas situações. Então, tem outros reveses também que o Bolsonaro sofreu, como o Senado está segurando agora a indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o terrivelmente evangélico está agora terrivelmente sentado numa fila, porque enquanto esses conflitos todos não cessarem, o André Mendonça ele não vai conseguir êxito nessa situação lá no Supremo Tribunal Federal, não. A questão jurídica para a família Bolsonaro, para o bolsonarismo, não anda nada boa. Ontem, mais uma vez, a gente teve a tentativa aqui do ex-deputado Roberto Jefferson de ter um habeas corpus julgado pelo plenário do STF, mas quem é que vai acreditar que o deputado não cometeu crime com tantas provas que há contra ele e todo o comportamento que ele tem contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? O Roberto Jefferson já está descartado, já foi colocado no canto, Bolsonaro não está se importando com ele, é uma pessoa morta para essa turma toda que está no poder, como eles fazem com todos eles que sofrem ali com algum tipo de ação judicial. O TSE, através do corregedor, o juiz Salomão, determinou a retirada da monetização dos canais bolsonaristas que difundem fake news, notícias falsas, mentiras, agressões contra a verdade, contra a ciência, contra a saúde pública, contra o sistema eleitoral brasileiro, enfim. E isso faz parte também de um comportamento que está acontecendo em outros países, como nos Estados Unidos. O Biden também está anunciando uma batalha da Casa Branca contra o Facebook, que só começou, mostrando que Biden afirma que rede social prejudica esforços contra a pandemia ao permitir desinformação, mas empresa rejeita críticas. Então, gente, os reveses são muito intensos em relação a essa turma toda aí, o que nos mostra que por mais que o nosso país esteja vivendo tensões, ninguém vai querer entregar o nosso país nas mãos de uma pessoa como Bolsonaro. Gente, vamos pensar bem, né? Vocês acham que banqueiros, industriais, empreiteiros, gente que demorou décadas para construir patrimônio, empresas estrangeiras que estão aqui no nosso país, gente que opera com dinheiro nas bolsas, com fortunas, que essa gente vai querer colocar o destino do nosso país nas mãos de uma figura como Bolsonaro? Essas mesmas pessoas que nunca contratariam o Bolsonaro para absolutamente nada, nenhuma empresa deles, colocaria o Bolsonaro para gerir o nosso destino com carta branca para fazer o que quiser, para comandar a direção econômica do nosso país, a direção política, institucional, o destino do povo brasileiro, o destino desses empresários, desses conglomerados. Como diz o outro, é ruim, hein? É ruim. Por mais que ele queira cooptar pessoas,
está ficando cada vez mais complicado, cada vez mais esvaziado e cada vez mais o poder dessa gente fica restrito a núcleos de pessoas insanas, como a gente vai abordar um pouco mais tarde aqui no nosso portal. Gente, temos CPI hoje também no Senado, está lá mais um personagem desse envolvido nas patifarias presidenciais e logo mais a gente vai ter mais informações para comentar com vocês. Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, gente!